Então, dando continuidade, essa crise do século XIV também engloba a Guerra dos 100 Anos, que recebe esse nome porque ela dura 117 anos, aproximadamente 116, 117 anos de história, e é um conflito marcado por vários períodos, digamos, vários períodos de trégua, mas que levam um grande período de tempo e que também engloba aí grande parte da população europeia, uma vez que engloba as duas grandes potências europeias nesse contexto. Né? Então, é um conflito, uma série de conflitos entre ingleses e franceses em território francês pela sucessão do trono da França, protagonizado por duas famílias específicas, a Casa Plantageneta na Inglaterra e a Casa de Valois na França. Por que acontece esse conflito? Bem, principalmente porque até então a rainha da França tinha um filho inglês que era e que herdou, digamos, o cargo de rei da Inglaterra. Quando seu pai faleceu, a sua mãe francesa iria que então Eduardo, seu filho Eduardo, da Inglaterra, governasse também a França. A população francesa, e claramente os nobres franceses, não aceitam essa submissão à Inglaterra, e nós temos o início, então, dos conflitos, o início da Guerra dos 100 Anos. A guerra é dividida em três fases distintas, separadas por tréguas. Então, uma guerra na era eduardiana, de 37 a 60, Guerra Carolina, de 69 a 89, e a Guerra de Lancaster, de 1415 a 1453. Então, nós temos períodos de tréguas entre esses, digamos, entre essas fases da guerra. Então, principalmente marcadas pela transição de reis e rainhas no cargo, certo? Nós temos como desfecho dessa guerra a vitória da França, uma consequente centralização política francesa, que nós vamos visualizar na nossa próxima aula, que nasce dessa Guerra dos 100 Anos e que dá início ao absolutismo monárquico, ao Estado moderno francês, certo? Além disso, nós temos a diminuição demográfica e o enriquecimento de ambos, e o enfraquecimento de ambos os reinos, uma vez que nós vamos ter uma menor população, tanto na Inglaterra quanto na França, exatamente por causa do grande número de mortos na guerra, e o enfraquecimento, tanto da França quanto da Inglaterra, por causa do grande número de mortos, por causa do grande número de representantes de batalha de ambas as partes. Isso leva também à desintegração do feudalismo, uma vez que o feudalismo era muito mais forte na França e também na Inglaterra. Eram os locais, digamos, em que o feudalismo tinha maior poder, tinha maior, digamos, estrutura política, né? Bem, nessa imagem aqui, nós podemos visualizar algo típico dessa guerra, típico do período medieval, do período da Idade Média, que é, basicamente, se nós formos visualizar essa imagem a fundo, analisar essa imagem a fundo, nós podemos ver que cada cavaleiro, cada soldado tem uma vestimenta distinta. Ué, mas eles não lutavam pela mesma nação? Então por que eles vestem cada um uma roupa distinta? Bem, porque naquele contexto nós tínhamos milícias feudais. Cada feudo tinha seu próprio exército. Cada feudo tinha seus próprios soldados. E cada feudo, portanto, tinha sua própria bandeira. Então, é importante nós citarmos que essa Guerra dos 100 Anos, ela dá início digamos, à decadência do feudalismo na França e na Inglaterra, dá continuidade a essa decadência, que é e que pode ser visualizada nessa imagem aí, né? Bem, e por último, na crise do século XIV, nós podemos abordar as revoltas camponesas. Revoltas camponesas essas que se encontram no contexto histórico de decadência do feudalismo, no meio da Guerra dos 100 Anos e da Grande Fome e da Peste Negra dos séculos XIV. Então, que engloba todo esse período histórico aí. Qual a motivação dessas revoltas? Bem, essas revoltas acontecem principalmente por causa do aumento dos impostos dos camponeses no momento de crise. Então, senhores feudais, reis, governantes, eles vão aumentar os impostos cobrados dos camponeses
Exatamente porque esses reinos, esses feudos, essas regiões, elas estão em crise por causa da peste, por causa dessa crise, por causa, seja da peste negra, seja da grande fome, ou seja da Guerra dos 100 Anos. Todos se encontram em uma grande crise econômica. E aí o que acontece? Reis e senhores feudais vão optar por aumentar os impostos dos camponeses. O que acontece? Esses camponeses se viram contra seus líderes, seus governantes, digamos, e movimentam, né, se manifestam nesse contexto do século XIV. Nós temos consequências, como consequências dessas revoltas, o enfraquecimento da nobreza feudal e a formação das monarquias modernas, com os estados modernos, que a gente vai citar já, certo? Vinícius, alguma dúvida em relação a isso aí? Nenhuma. Não? Tá tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Novidade. Esse aqui, vou abrir o outro e a gente dá continuidade à matéria. Beleza? Beleza. Então, o que vem agora? Formação dos estados modernos. Vamos lá. Quando nós falamos o nome estados modernos, o que está diretamente intrínseco aqui? Então, primeiro, algo moderno quer dizer que ele se encontra na Idade Moderna. Então, nós já temos isso aí, nós já temos a formação desses estados modernos na passagem entre Idade Média e Idade Moderna. Nós temos o costume de abordá-los em grande parte como os estados modernos na Idade Moderna, provém da Idade Moderna, porque, por exemplo, francês e o hispânico e o inglês, por exemplo, eles são formados a partir da Idade Moderna. Mas, por exemplo, o Condado Portucalense ou o Reino de Portugal, ele se forma antes do início da Idade Moderna. Vamos lá. Essa construção dos estados modernos, ela acontece de forma progressiva, ou seja, aos poucos, em todo o contexto da Europa, certo? Estados modernos, e nós também temos outros nomes, que nós damos outros nomes, como, por exemplo, Estado absolutista ou absolutismo monárquico, monarquia absolutista, e assim por diante, né? Então, são nomenclaturas, sinônimos, digamos, que nós utilizamos para a ideia, para o conceito de Estado moderno, certo? Esse Estado moderno, ele nasce de uma base bem específica, de uma aliança bem específica. Aliança entre o rei, a nobreza e a burguesia. Em alguns casos, a igreja, não em todos, certo? Então, o Estado moderno nada mais vai ser do que uma estrutura política e econômica de alianças entre as classes sociais distintas. O rei, por exemplo, ele vai garantir a estabilidade de um Estado, garantir a estabilidade de um território, vai garantir também a expansão dos negócios e os interesses da nobreza. Ele vai ganhar poder pessoal com o recolhimento de impostos e com a legitimidade ao seu poder. Bem, a nobreza, por um outro lado, ela é incorporada ao Estado, então ela faz parte do Estado, garantindo a legitimidade e a sustentação dos reis, dos monarcas, certo? A burguesia, ela vem como financiadora do Estado e ela tem o apoio real na expansão de seus negócios. Então, a grande maioria dos reis, nesse contexto aqui, que estão ganhando poder agora, eles vão dar apoio para os burgueses, porque esses burgueses levam ao enriquecimento de um território, ao enriquecimento de uma nação, uma vez que nós temos as atividades comerciais como as principais atividades nesse contexto moderno, nesse contexto da Europa, certo? E a igreja, em alguns casos, eu digo em alguns casos, porque em outros nós vamos ter atritos entre a igreja católica e alguns reis, mas que também, digamos, se estruturam por si só e criam novas religiões, como é o caso do anglicanismo na Inglaterra. A igreja, ela garante a legitimidade do rei como representante de Deus na terra, vai fazer com que a população
aceite a figura do rei, uma figura suprema, soberana, com maior facilidade, uma vez que ele era escolhido por Deus, segundo a igreja, certo? Quais são as características, portanto, desse Estado moderno? Bem, a principal característica que nós podemos citar dos Estados modernos são a centralização, ou é a centralização do poder nas mãos do monarca, nas mãos do rei, e formando, que forma o absolutismo monárquico. Ou seja, o poder ele é absoluto, centralizado nas mãos de uma única pessoa, o rei, certo? Nós temos também como características desse Estado moderno uma unificação territorial, uma vez que até então o território não era unificado, o território era posse, digamos, propriedade privada de cada senhor feudal. Então, cada território ele tinha seus próprios impostos, ele tinha suas próprias medidas, tinha suas próprias moedas, tinha seu próprio exército, como a gente viu recentemente na Guerra dos 100 Anos, tinha sua própria estrutura. A partir da formação dos Estados modernos, da unificação territorial, nós temos uma coisa só para todo mundo. Então, os impostos agora vão ser unificados, as medidas, as moedas também vão ser unificadas, o exército vai ser um só para todo aquele território. Então, por exemplo, o rei da França, ele vai ter o poder de regulamentar os impostos, de escolher as medidas utilizadas, de colocar em circulação a moeda em todo o seu território, uma única moeda. Ele vai ter um único exército, no qual ele vai escolher quais os segmentos, digamos, desse exército, e assim por diante. É importante nós citarmos que uma importante característica também desse Estado moderno é a sociedade estamental. Sociedade estamental essa que é também comum à sociedade feudal. Então, a estrutura social do feudalismo, ela vai se manter no Estado moderno, ela vai se manter nesse absolutismo monárquico. E o que quer dizer mesmo sociedade estamental? Uma sociedade dividida em estamentos, portanto, em classes sociais divididas, diferentes, certo? Então, nós vamos ter, nesse contexto de Estado moderno, a mesma ideia que nós temos durante o feudalismo. Então, nós temos acima de todos a figura do rei, abaixo dele nós temos o clero, abaixo do clero os nobres, e abaixo desses nobres o terceiro estado, que abrange burguesia, camponeses, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos e assim por diante. Servos, enfim. Então, essa sociedade, ela vai ser uma sociedade fixa, imóvel, sem mobilidade social, dividida em estamentos, portanto, dividida em classes sociais. Importante nós citarmos que esse Estado moderno tem como uma das suas principais características também, o mercantilismo. Mercantilismo esse, conceito que nós conhecemos, que é um conjunto de práticas econômicas comuns ao absolutismo monárquico, comuns ao Estado moderno. Então, se um dia vocês baterem lá, baterem de frente com a questão o que foi o mercantilismo, mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, como essas que eu vou citar agora, comuns ao Estado moderno, comuns ao absolutismo monárquico, comuns ao antigo regime. Né? E quais são essas características do mercantilismo? Bem, primeiro, a intervenção do Estado na economia. Então, o Estado, ele controla a economia. Estado esse que é demonstrado, que é representado pela figura divina, pela figura do rei. Então, o rei tem o controle, o rei intervém na economia e tem o controle de toda ela. Segundo ponto, nós temos a ideia de balança comercial favorável. Então, digamos, uma estrutura comercial que defenda a igualdade, ou pelo menos o lucro, sobretudo, com base no maior número de exportação e o menor número de importação, para que você atinja um lucro líquido, um lucro, enfim,
para que você enriqueça a sua nação específica. Além disso, outra característica é o metalismo. O que é metalismo? Metalismo é a busca por metais preciosos que vão ser comuns essa busca vai ser comum durante o Estado moderno, em todos os reinos, em todos os governos que nós temos o absolutismo monárquico, né? Então, por exemplo, nós vamos visualizar Portugal e Espanha em busca desse metalismo na América. Nós vamos visualizar a Inglaterra em busca desse metalismo na Índia. Nós vamos visualizar todos os países, basicamente, europeus, com busca desse metalismo na África e assim por diante. Busca por metais preciosos com o objetivo de enriquecimento próprio. Além disso, o monopólio comercial, que nós vamos visualizar principalmente com relação às colônias dos países europeus, como, por exemplo, o Brasil, que vai ser obrigado a fazer comércio, a ter atividades comerciais, relações comerciais, apenas com a sua metrópole, no caso com Portugal, que é o exemplo também de todos os países latino-americanos hispânicos para com a Espanha, certo? E assim por diante. Além disso, um protecionismo alfandegário, ou seja, uma proteção em todas as fronteiras, principalmente marítimas, então um controle estatal, uma proteção estatal de chegada e saída de produtos em todas as fronteiras dos reinos europeus. O colonialismo, que a gente vai ver mais a fundo logo menos, eu nem preciso citar, porque nossas próximas aulas vão ser exatamente sobre colonização da África e da América. O exclusivo colonial, que está dentro de colonialismo, e basicamente é o que a gente falou sobre monopólio comercial, lá atrás, né? Exclusivo comercial, que vai ser a obrigação dos países colônia para com as metrópoles. Monopólio comercial, que é a ideia de controlar todo o comércio, sejam aqueles, digamos, de uma mesma nacionalidade, ou sejam grandes comerciantes. E o corsarismo, que vai ser uma prática comum desse mercantilismo desses estados modernos, principalmente prática inglesa, feita pela Elizabeth I lá, e mais tarde pela família Stuart no poder, que vão pagar, digamos, piratas e corsários. Tem uma diferença entre pirata e corsário. Pirata é aquele que trabalha, digamos, em benefício próprio. Corsário é aquele que é pago por uma coroa real, com um objetivo. Corsários esses que recebiam valores para afundar navios de outras nacionalidades, para dar vantagens para aqueles que eles trabalhavam num contexto de corrida, de expansão marítima. Então, foi uma das estratégias utilizadas pela Elizabeth I para ganhar poder num contexto de expansão marítima, comercial marítima, certo? Então, ela pagava corsários para que afundassem navios de reinos inimigos, digamos, de reinos adversários, certo? E aí, nós analisamos uma série de justificativas para esse absolutismo monárquico, para esse Estado moderno. Bem, então, nós podemos citar o direito divino dos reis, que nós já citamos uma vez que nós falamos da igreja, que dá as bases, que legitima o poder dos reis nesse contexto europeu. O rei, segundo essa teoria filosófica, essa teoria intelectual, ele vai se apresentar como representante de Deus na Terra, guia do povo e de seus súditos, e essa teoria ela é embasada e defendida pelos teóricos Bossuet e Bodin, num contexto aí europeu, principalmente na França e no Sacro Império Romano Germânico, que vão justificar o poder real segundo a ideia do direito divino dos reis. Então, para minimizar, digamos, até manifestações sociais em relação a essa centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, as pessoas, ou os teóricos e os próprios reis, justificavam ou explicavam que eram escolhidos, ou que os reis eram escolhidos por Deus, portanto, eram representantes do próprio Deus e deveriam guiar o povo e guiar seus súditos
em uma busca por enriquecimento, em uma busca, enfim, por glória, certo? Além disso, nós temos a teoria maquiavélica, que inclusive é a nossa próxima aula de filosofia, que é assunto da nossa próxima aula de filosofia, que tem como base a busca pela prosperidade do Estado. Maquiavel, ele era um importante filósofo e cientista político que vai criar a ciência política, né? Que vai dar origem a essa ciência política e que vai defender que as suas ideias, que vai defender a busca por ideias, aliás, para ajudar o governo de uma nação, uma vez que o seu grande sonho é visualizar a Itália unificada como fora uma vez sob domínio do Império Romano. A Itália, seu desejo que era ver a Itália grande novamente, né? A Itália poderosa novamente. Para isso, ele estudou, basicamente, empiricamente, digamos, ele pegou todas as experiências de reis, imperadores anteriores e fez praticamente um guia de como ser um bom líder, de como ser um bom governante de uma nação, de um estado. Como ser um bom líder, seja de qualquer coisa que for. Importante nós citarmos que a principal obra de Maquiavel, O Príncipe, é facilmente encontrada na grande maioria das livrarias do país, ou melhor, em qualquer livraria do país, você vai encontrar lá à disposição O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Maquiavel dizia que o melhor governante é o que tem a disposição para enfrentar as circunstâncias que se apresentam em seu caminho. Então é aquele que tem a virtude e que não depende da sorte, da fortuna, para ser um bom líder, para chegar e para se manter no poder. Sua frase mais conhecida é a frase de que os fins justificam os meios. Portanto, não interessa o que você necessitava ou o que você deveria fazer para alcançar e manter o poder, mas que você deveria fazer, independentemente da moral, independentemente de como chegar a esse objetivo, de como atingir esse objetivo. Se você deseja ser governante e precisar ser mal durante o caminho, que seja. Exatamente nesse contexto se encaixa a outra grande frase, que é aquela de que o bem sempre que possível, o mal se necessário. Ou seja, exatamente por causa dessa vertente de pensamento, por causa dessa ideia de Maquiavel, hoje nós temos como senso comum algo maquiavélico como algo mal, algo malvado. É uma pessoa maquiavélica no nosso senso comum, no nosso pensamento contemporâneo, é uma pessoa má, uma pessoa malvada. Enfim, Maquiavel desejava ver uma Itália unificada, uma Itália poderosa. Frente a isso, ele justifica que a forma política ideal, a estrutura política ideal, é o absolutismo monárquico, porque uma única pessoa que tivesse como objetivo conquistar e se manter no poder, ela conseguiria empreender os seus objetivos com, digamos, sucesso, certo? Então, é uma das justificativas que nós podemos abordar desse absolutismo monárquico, desses estados modernos que estão sendo criados, certo? Além disso, nós temos a teoria de Thomas Hobbes, teoria hobbesiana. Essa teoria diz que a centralização do poder garante a estabilidade e a coesão social. Por quê? Porque o homem é mau e precisa da ameaça constante de punição para inibir seus desvios. Então, o absolutismo monárquico para Hobbes é a forma ideal política, pois ela impõe limites aos homens por meio da força, uma vez que o rei, no caso aqui, aquela pessoa que tem todo o poder centralizado em suas mãos, ele pode se utilizar da força física e da violência para inibir os desejos dos homens, para inibir os desvios comportamentais humanos. Exatamente por isso, ele diz que o homem é o lobo do homem, porque o homem é mau por natureza, segundo Thomas Hobbes, e necessita de um limite, necessita de uma ameaça para que ele não
tenha desvios comportamentais, certo? Enfim, essas são as justificativas que nós temos para centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, que dá origem ao absolutismo monárquico e, portanto, ao Estado moderno que vai englobar toda a Europa em alguns poucos anos, certo? Para nós começarmos a falar da formação em si desses estados modernos, ou dos principais estados modernos europeus, nós devemos voltar às guerras de reconquista. Então, as guerras de conquista, elas vão do século VIII ao século XV e é um movimento cristão contra a presença dos mouros, ou dos muçulmanos, na Península Ibérica. Península Ibérica que havia sido conquistada pelos muçulmanos em 718 ou até 718 depois de Cristo, que tem como recuo, ou como início do fim de expansão, início do fim da expansão islâmica na Europa, a Batalha de Poitiers, em 732, que é vencida por Carlos Martel, rei, importante, digamos, mordomo do palácio do reino dos francos, do império, portanto, da dinastia merovíngia, do reino merovingio. Né? Bem, essa batalha de Poitiers, ela freia o avanço muçulmano na Europa, que fica especificamente concentrada na Península Ibérica, portanto, em o que mais tarde vai ser chamado de Portugal e Espanha. Essa guerra de reconquista, ela dá origem, ela é o ponto de partida para a formação de Portugal e da Espanha. E para a gente entender isso mais a fundo, a gente aborda cada uma especificamente. Portugal, por exemplo, se torna um país, um estado moderno em 1143. Nós temos no século IX, depois de Cristo, a formação do Condado Portucalense, que era um território pertencente até então aos mouros, que foi conquistado pelo Reino das Astúrias e que foi doado para um importante líder militar chamado Henrique de Borgonha, certo? Henrique de Borgonha é esse que dá origem ao Condado Portucalense no século IX. Com o passar do tempo, em 1143, nós temos o processo de independência do Condado Portucalense, que vai dar agora nascimento ao Reino de Portugal, no século XII, em 1143, com a tomada de Lisboa, certo? Depois disso, ao longo dos próximos 100 anos, ao longo dos próximos séculos, nós temos a expulsão de todos os mouros, todos os muçulmanos do reino de Portugal, que agora se fixava nesse contexto, mas que, sobretudo, ainda tinha relações específicas e relações conflituosas com os reinos ibéricos, que estavam sendo formados durante esse processo também de formação de Portugal, como o Reino de Castela, Reino de Leão, Reino de Aragão e assim por diante. Bem, em 1385, nós temos a Revolução de Avis, que centraliza o poder nas mãos de João de Avis e que conta com o apoio da nobreza e da burguesia e que dá origem a Dom João I de Portugal, tataravô de Dom João VI de Portugal também, que vem para o Brasil, pai de Dom Pedro I, certo? Bem, essa Revolução de Avis, ela é responsável, portanto, pela formação de Portugal em um contexto absolutista, né? Ou pela centralização absolutista dentro de Portugal. Ou seja, Portugal existe como país, existe como reino independente desde 1143, porém, ele tem a estrutura de um Estado moderno desde 1385. Ele é um reino absolutista, portanto, desde 1385, certo? A Espanha, por um outro lado, ela passa pelo seu processo de unificação tardio, só em 1492, ano também do descobrimento, digamos, da América, ou da chegada de Cristóvão Colombo à América. Descobrimento é uma palavra que caiu em desuso na história,
certo? A Espanha, ela nasce de uma aliança entre os reinos cristãos da Península Ibérica, exceto Portugal. Reino, então, de Castela, Aragão, Leão, Galiza e Navarra, que vão se unir em 1492 e que vão ser nomeados o Reino da Espanha, certo? Nós temos um predomínio econômico até 1492 e militar de Castela, de um reino específico, então, de todos esses. E ao longo do processo das guerras de reconquista, nós temos a expulsão dos mouros e o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, marcando a formação do Estado moderno espanhol. Bem, esse casamento ele acontece exatamente nos anos finais do século XV e vai representar a formação do Estado moderno, a formação da centralização, aliás, a centralização do poder na Espanha. Esses reis católicos, o Fernando representando Aragão e a Isabel representando Castela, se casam e fundem toda a Península Ibérica sob um mesmo nome, nome de Espanha. Então a Espanha ela vai ser um símbolo da ideia de um absolutismo eclesiástico, portanto um absolutismo pautado no direito divino dos reis, pautado na Igreja como legitimizadora, digamos, como quem dá legitimidade aos reis, quem dá legitimidade ao absolutismo monárquico. Aqui nós temos uma imagem dos reinos de Leão e Castela, Navarra e Aragão no século XIII, certo? Granada, por exemplo, vai ser conquistada só mais tarde e até então era domínio muçulmano. Hoje, toda essa região do sul da Espanha e do sul também de Portugal é muito conhecida pela cultura, até hoje miscigenada entre cultura cristã e cultura muçulmana, certo? A Guerra dos 100 Anos, que nós já falamos hoje, ela dá as bases para a formação da França e da Inglaterra, ou pelo menos para a centralização do poder na França e na Inglaterra. Nós já sabemos, trabalhamos hoje, que a França saiu como vitoriosa da Guerra dos 100 Anos e, em 1493, passa pelo seu processo de centralização política e é denominado Reino da França e um reino absolutista, um reino, portanto, Estado moderno, digamos. Né? O desfecho da guerra, então, teve impacto na formação dos Estados modernos e na centralização do poder dos países. Nós visualizamos, de um lado, uma crise grande na Inglaterra, um fortalecimento da França e a fragilização dos senhores feudais de ambas as nações, tanto franceses quanto ingleses, certo? E vai exatamente dar origem a esse absolutismo monárquico, que vem da decadência do feudalismo. A França, ela é imagem, digamos, de um absolutismo clássico, um modelo consolidado a partir da ascensão da família Bourbon no poder e uma centralização política por meio do controle exercido sobre a nobreza, sobretudo. Nós temos um destaque muito grande à imagem de Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. Ganhava esse nome exatamente pelas suas aparições e por suas danças famosíssimas dentro da França, certo? A vitória na Guerra dos 100 Anos fortalece a ideia de centralização do poder e de unificação territorial. É importante nós citarmos que aqui nós temos uma diferença brusca que nós já vamos tratar em relação à Inglaterra. Por quê? Porque a França nós temos um absolutismo monárquico clássico, ou seja, o poder de fato todo centralizado e consolidado nas mãos do rei, unicamente do rei, que tem controle sobre a nobreza, que tem controle total sobre toda a população da França. Por um outro lado, a Inglaterra é um contraponto a essa ideia. A formação absolutista da Inglaterra ela acontece em 1485, então um pouco mais tarde do que a França, e é um absolutismo limitado por contrapesos. Por quê? Porque nós temos a centralização do poder acontecendo, mas, ao mesmo tempo, lá atrás, em 1215, tinha sido já
criada a Magna Carta, que dava origem ao parlamento inglês, que, digamos que, visualizava, fiscalizava o poder do rei. Então, todas as decisões oficiais dos reis ingleses, elas eram fiscalizadas e deveriam ser aprovadas, portanto, pelo parlamento inglês desde o ano de 1215. A derrota na Guerra dos 100 Anos fragilizou a nobreza na medida em que acirrou as tensões internas e que dá origem a uma nova guerra dentro da Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, que opõe frente a frente a família Lancaster e a família York. Frente a isso, ambas as famílias vão sair enfraquecidas e a família, a dinastia Tudor, vai ter início com Henrique Tudor surgindo como alternativa, também conhecido como Henrique VIII. Henrique VIII esse, que é a imagem, é o representante da centralização política dentro da Inglaterra, que cria uma aliança com as gentry, ou a nobreza rural, e a burguesia, certo? Bem, ou seja, com até então, digamos que senhores feudais, ou então ex-senhores feudais, e com a própria burguesa, que está em ascensão nesse contexto do século XV. Além disso, nós temos o ato de supremacia, dando total poder a Henrique VIII, e a lei do cercamento dos campos, fazendo com que a grande maioria da população agora saia, levando a um grande êxodo rural, certo? Bem, essa é a Inglaterra que passa por diversas fases distintas, como, por exemplo, a dinastia Stuart, que vai enfraquecer o poder absolutista e que vai dar origem, mais tarde, à Revolução Inglesa, que vai ser o nosso assunto nas próximas aulas. Revolução Inglesa, que vai colocar fim, como um todo, ao absolutismo monárquico na Inglaterra, que vai marcar a ascensão do parlamento inglês ao poder. Portanto, esse absolutismo monárquico na Inglaterra, ele dura aproximadamente 200 anos, certo? E termina com a Revolução Gloriosa em 1688, certo? Bem, essa imagem serve para nós visualizarmos a ideia do absolutismo monárquico por si só. Essa imagem também se encontra lá no Leviatã, livro e obra, principal obra de Thomas Hobbes. Nela nós podemos visualizar a ideia de que o rei ele tenha controle total sobre o território, uma vez que a figura do rei ele é maior que todo o resto da imagem, ele tem o controle militar e o controle religioso, que nós podemos ver nas suas mãos, e que ele tem em si a, digamos, legitimidade da população, uma vez que a população está do seu lado, certo? E nessa imagem, nesse quadrinho, digamos, nós podemos visualizar a estrutura mais resumida desse absolutismo monárquico ou desse Estado moderno. Uma vez que o rei, ele é, digamos, legitimado a partir da aliança com a burguesia, com os camponeses e com, principalmente, os nobres, a nobreza feudal e a igreja, certo? Bem, por hoje é isso. Tem alguma dúvida, Vinícius? Não, tô tranquilo. Nenhuma Tranquilo? dúvida. Nenhuma? Tranquilo. Conseguiu copiar Nenhuma. tudo aí? Está copiando? Não, eu vou tirar o print. Fácil, né? Eu mando slide já no grupo para você. Ah, pode ser também, porque ouvindo é bem melhor. Nossa, Mais fácil, né? Prestar atenção. sim. Fechou, então. Nenhuma dúvida mesmo? Tudo certo? Ah, tudo certo. Bem Beleza. tranquilo. Muito bom. Por hoje é isso. Vou mandar lá no grupo já a aula gravada e os slides, beleza? Valeu, professor. Valeu, abraço. Bom fim de semana aí, bom descanso para Abraço. Valeu para vocês também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.